E se os nossos sonhos não fossem apenas fugas, mas sim os verdadeiros projetos da nossa realidade? Bem, é essa a grande questão que nos propõe O Mundo que Eu Sonhei. Hoje vamos desvendar esta história de fantasia que explora o poder incrível que o nosso mundo interior tem para transformar o mundo cá fora. Olha, esta citação acho que resume na perfeição a ideia central da história. A mensagem é clara: sonhar não é uma coisa passiva, não é ficar à espera. É um projeto ativo, que exige coragem, exige ação, e é exatamente isso que vamos ver a acontecer na vida da nossa protagonista. Então, vamos lá conhecer a nossa protagonista, a Shelby? Imaginem, uma jovem bastante silenciosa, muito observadora, que parece um bocado perdida numa cidade fria e indiferente. A vida dela, no dia-a-dia, é, banal, quase cinzenta. Mas, e há sempre um mas, à noite, quando ela adormece, um outro mundo completamente diferente, vibrante e cheio de cor, ganha vida. E este contraste é a chave de tudo. É mesmo aqui que a história assenta. De um lado temos esta cidade, Arken, toda cinzenta, fria, onde parece que os sentimentos estão congelados. E do outro, o oposto total. Um mundo de sonhos super vibrante, um campo de névoa dourada, um lugar onde a esperança tem literalmente cor e forma. Quer dizer, o contraste tanto visual como emocional não podia ser mais gritante. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. A fronteira entre estes dois mundos começa a desfazer-se num momento muito específico. A Shelby está a andar na rua e, de repente, vê numa loja de antiguidades o colar exato que aparece nos sonhos dela, aquele pingente em forma de olho. E para tornar tudo ainda mais bizarro, o dono da loja diz-lhe simplesmente: ele estava à sua espera. Pronto. Este é o momento que muda tudo, o gatilho para o que vem a seguir. A partir deste momento, a jornada dela acelera a fundo. O espelho do quarto deixa de ser um simples espelho. Começa a refletir não o quarto dela, mas sim aquele campo dourado dos sonhos. E quando ela o toca, é puxada para dentro. Ela mergulha, literalmente, no seu próprio subconsciente. E a primeira figura que ela encontra lá dentro, bem, não é propriamente amigável. É uma presença imponente que se apresenta como o guardião das sombras. A função dele? Proteger os limites entre os mundos. E ele deixa bem claro, não está ali para ajudar. Está ali para avisar e para impor as regras daquele lugar. E o aviso do guardião é absolutamente crucial para percebermos a história. Ele diz-lhe algo como: este mundo responde à tua mente, Shelby, e a tua mente ainda não está preparada. Reparem nisto. O desafio não é lutar contra monstros lá fora. É um desafio interno. Toda a jornada dela vai ser de preparação mental e emocional. E assim, a missão dela transforma-se numa série de provações. Cada passo que ela dá é, no fundo, uma metáfora para o crescimento pessoal. Ela é forçada a confrontar todas aquelas partes de si mesma que andava a ignorar ou a reprimir. Pensem nisto como a clássica jornada do herói, só que virada para dentro. Aqui, os dragões que é preciso derrotar são as nossas próprias sombras. O caminho que ela tem pela frente é muito claro e é um caminho de autoconfronto. Primeiro, encontrar o guardião, o que já aconteceu, depois vai ter de enfrentar a sua própria duplicata, curar memórias antigas e, por fim, confrontar a noite interior. Vamos então ver cada um destes passos. E a primeira grande prova de fogo é esta: é encontrar a sua duplicata. E atenção, isto não é uma vilã para ser derrotada numa luta. É algo muito mais profundo. É a personificação de tudo o que ela tem de negativo e reprimido. Os medos, as dúvidas, a culpa. O verdadeiro desafio não é lutar contra esta versão de si mesma, mas sim conseguir aceitá-la. Depois disto, a jornada leva-a a um sítio chamado Reino das Memórias Esquecidas. E aqui, a lição torna-se ainda mais séria. A ideia é que a verdadeira força não vem de tentar esquecer o passado que nos magoou, mas sim de o integrar, de o trazer para dentro de nós. Para ela se tornar inteira, completa, tem de revisitar e curar essas feridas antigas, por muito que isso custe. E é neste ponto que a história nos lança a grande pergunta, não é? O que é sonho e o que é real? À medida que os mundos se misturam e a viagem interior da Shelby fica cada vez mais intensa, a linha que separa o que é sonhado do que é vivido, bem, essa linha fica cada vez mais difícil de ver. E tudo isto nos leva, claro, ao clímax da história, a grande batalha final. Só que não é contra um monstro ou um vilão qualquer. É contra uma criação da mente dela, uma manifestação das suas dores mais profundas. Este vilão, entre aspas, é a sombra.
É a personificação de todo o medo, toda a raiva e toda a dor que a Shelley carregava sem saber. É, no fundo, o seu reflexo mais escuro. E por isso, o confronto final é uma batalha que acontece inteiramente dentro dela. E a sombra, claro, ataca onde dói mais. Aponta para a fraqueza que ainda existe nela. Diz-lhe na cara, você ainda sente medo. É uma verdade cortante, dita para a paralisar. Um golpe baixo, depois de todo o caminho que ela já fez. Só que a resposta da Shelby é o ponto alto de todo o seu crescimento. Ela olha para a sombra e diz: sim, sinto, mas o medo não manda mais em mim. Reparem, ela não nega o medo, ela reconhece-o, mas tira-lhe o poder. Esta afirmação é o momento em que ela se liberta. É a aceitação e não a negação que a torna finalmente forte. E a forma como o conflito se resolve é brilhante. A vitória não acontece ao destruir a sombra. A vitória acontece com um abraço. A Shelby abraça a sombra aceitando que aquela escuridão também faz parte dela. É um ato de integração completa, não de guerra. Ok, então, qual é o resultado disto tudo? Desta grande vitória interna? Como é que esta aceitação total por parte da Shelby afeta o mundo real, o mundo lá fora? Bem, o mundo real, a tal cidade de Arkin, transforma-se por completo. Deixa de ser cinzenta e fria e passa a estar cheia de vida, de arte, de esperança. E a lição final é esta. A mudança não aconteceu por magia. Aconteceu por escolha, por ação. O poder de sonhar, de imaginar é o ponto de partida, sim? Mas é a ação que constrói a realidade. E talvez o mais importante de tudo, ela percebe que este poder não é só dela. É um poder que existe em todos nós. E isto deixa-nos com uma reflexão final, não é? Se o nosso mundo interior tem mesmo este poder de influenciar o mundo exterior, então que realidades é que nós andamos a construir? Seja de forma consciente ou inconsciente? Fica a pergunta no ar, uma pergunta poderosa para pensarmos.